Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão online deste curso de tratamento de feridas. Esta será a aula número 16 do segundo curso online. Nesta aula vou apresentar-vos casos clínicos referentes a úlceras de perna. São casos clínicos que foram desenvolvidos por nós na nossa atividade assistencial e, por isso mesmo, são o retrato daquilo que efetivamente aconteceu sob o ponto de vista da abordagem destas pessoas portadoras de úlceras de perna. Ou seja, o que eu aqui vou apresentar são casos clínicos, cujos procedimentos técnicos, cujas opções terapêuticas foram aquelas que nós efetivamente utilizamos na nossa prática clínica e na abordagem destas pessoas portadoras destas úlceras de perna. Eu realço este aspecto porque estas opções por nós utilizadas nestes casos não serão a única solução ou a única opção terapêutica que poderia estar adequada para o tratamento de úlceras de perna semelhantes em pessoas com condições clínicas semelhantes às que apresentamos. Uma opção terapêutica, e relembrando aquilo que são os princípios básicos do tratamento de úlceras e de úlceras crónicas, deve ser sempre selecionada com base numa série de variáveis que vão desde a condição clínica da pessoa portadora da úlcera até às características dessa mesma úlcera. Portanto, estas opções foram por nós escolhidas tendo por base essas variáveis, tentamos selecionar opções terapêuticas que nos fossem à partida passíveis de serem utilizadas com bons resultados, com resultados de cicatrização que fossem promotores da qualidade de vida destas pessoas. Como eu disse, aqui nesta aula vão ser retratados os procedimentos que utilizamos muito relacionados com o tratamento local das úlceras, mas quero também realçar que os casos clínicos e a abordagem da pessoa portadora de úlcera de perna, neste caso, na prática, não pode nunca dissociar-se daquilo que são aspectos que foram abordados em sessões anteriores e noutros cursos que fizemos online. Estou a referir-me a princípios da abordagem da pessoa portadora de ferida e da pessoa portadora de úlcera crónica, que tem uma abordagem muito particular pelo comportamento peculiar que estas úlceras assumem, e a abordagem prática, diária, clínica, deve também basear-se, neste caso, das úlceras de perna, em princípios que dizem respeito à fisiopatologia das úlceras de perna, ao diagnóstico diferencial das úlceras de perna, à abordagem terapêutica das úlceras de perna, e há aspectos muito particulares e a título de exemplo e em termos, por exemplo, da abordagem diagnóstica, referimos-nos à utilização de alguns exames auxiliares de diagnóstico e, neste caso em particular, da determinação do índice de pressão tonusilo-base. Feita que está esta introdução, vou então avançar para a apresentação do primeiro caso clínico. O caso clínico número 1 é o caso clínico de uma senhora de 78 anos de idade com uma isquemia crónica de grau 4, portanto é uma senhora com uma patologia arterial severa e traduzida clinicamente pela existência desta úlcera gangrenada do hálux do membro inferior direito. Tinha uma índice de pressão tornozelo-braço de 0,54, portanto um valor muito abaixo do valor que nos permite excluir, através desta determinação, a existência de patologia arterial, e apresentava, tal e qual como se vê nesta imagem, uma úlcera com gangrena do leito unguial do hálux do pé direito. Não tinha indicação por avaliação da especialidade, portanto, por avaliação por parte de cirurgia vascular, não tinha indicação para tratamento cirúrgico. Portanto, sem indicação cirúrgica para uma cirurgia de revascularização e, por isso mesmo, sem possibilidade
daquele que será o único tratamento efetivo da patologia arterial obstrutiva. Para a abordagem desta úlcera, fizemos então, na prática, a lavagem com água potável e sabão com pH neutro e a aplicação de iodopovidona, solução dérmica, na porção necrosada da úlcera, com o objetivo de promover a sua mumificação e, posteriormente, a sua autoamputação. Foi isso que efetivamente aconteceu ao fim de 21 semanas, e aquilo que nós fizemos na prática foi precisamente a aplicação de iodopovidona, solução dérmica, nas porções necrosadas. Fazemos muitas vezes na nossa prática clínica também, recorremos ao auxílio dos cuidadores quando apresentam capacidades e competências para tal, para a repetição deste procedimento algumas vezes durante o dia, e com isto, e relembrando os princípios da abordagem das úlceras isquémicas e das úlceras gangrenadas, das extremidades com existência de doença arterial, fizemos a aplicação então de iodopovidona, solução dérmica, com o objetivo da promoção de uma necrose seca. Fazemos-lo com a finalidade última da autoamputação das partes necrosadas, esperando que após esta autoamputação, imediatamente abaixo, esteja presente a existência de pele íntegra. Como eu disse, e relembrando os princípios de abordagem das úlceras com estas características da extremidade e com a predominância do tecido necrosado, e tendo em conta a fisiopatologia da doença arterial, aquilo que fazemos é precisamente a promoção da necrose seca para que, assim, consigamos controlar esta carga necrótica, por assim dizer, fazendo com que consigamos de alguma forma e sempre que possível controlar a progressão desta gangrena, relembrando que esta é uma patologia rapidamente degenerativa e com tradução clínica também muito rápida e em simultâneo. Portanto, controlamos assim as dimensões destas úlceras, quer do ponto de vista do comprimento, da largura e da sua profundidade, e também controlamos desta forma sinais de agravamento ou da existência de carga microbiológica. Numa ferida e num membro em que a existência de uma infecção é muito dificilmente tratada, quer localmente, quer a nível sistémico. Foi o que aconteceu neste caso, portanto fizemos então a aplicação desta solução dérmica para a promoção da necrose seca. Isto aconteceu em 21 semanas e faço a referência a este período temporal, não porque exista um período temporal ideal, uma vez que se calhar o cenário contrariamente paralelo seria um cenário catastrófico e de progressão da necrose e da gangrena para aqueles casos que todos nós conhecemos da prática, para a progressão de uma necrose para os outros dedos, para a parte do pé, para o pé, etc., e de uma forma ascendente, e assim comprometendo a viabilidade do membro e muitas vezes fazendo com que esta pessoa seja uma candidata, infelizmente, a uma amputação cujo nível será determinado pelo nível da obstrução arterial. Relembrando então a evolução desta úlcera, de uma úlcera com a predominância de tecido necrosado, como é característico destas úlceras na extremidade, até à sua total cicatrização, com a visualização de tecido íntegro e viável imediatamente abaixo desta necrose. Passo agora para a apresentação do caso clínico número 2. Este caso é o caso de um senhor de 51 anos,
com antecedentes importantes de tabagismo intenso, dislipidemia, hipertensão arterial e doença arterial periférica. Portanto, este senhor tinha aqui, com o tabagismo, com a dislipidemia e com a hipertensão arterial, fatores de risco cardiovasculares importantes e que eles só também são fatores, digamos assim, precipitantes para o desenvolvimento e para a instalação de uma doença arterial periférica. Apresentava uma úlcera isquémica no membro inferior esquerdo, realizou cirurgia de vascularização, sendo que, previamente a esta cirurgia, o seu índice de pressão tornozelo-braço era de 0,2, portanto, revelador de uma patologia arterial severa, e após a cirurgia, este índice de pressão tornozelo-braço tinha o valor de 0,9. Realizamos o tratamento com irrigação abundante com soro fisiológico e aplicação de hidrogel com o objetivo de desbridar o tecido necrosado. Relembrando então os aspectos que tenho vindo a referir desde o início, a irrigação abundante com soro fisiológico é uma das formas ideais de lavagem das úlceras, com a intenção que essa lavagem tem, com os objetivos que esta lavagem tem, nomeadamente de limpeza de detritos, de algum auxílio de limpeza de tecido necrosado. E neste caso em particular, e nestes casos em particular, de patologia, de antecedentes de patologia arterial e de fragilidade cutânea, é um processo através do qual se consegue uma lavagem eficaz do leito da ferida e do tecido perilesional, sem traumatizarmos tecidos e por isso mesmo sem comprometermos a evolução cicatricial desses mesmos tecidos. Bom, continuando. Irrigamos então abundantemente com soro fisiológico e fizemos a aplicação de hidrogel com o objetivo de desbridar o tecido necrosado. Eu peço desculpa, vou voltar atrás só para relembrarmos o aspecto inicial da úlcera, para que possamos compreender o porquê da seleção do hidrogel para a remoção deste tecido necrosado visível. Após a remoção do tecido necrosado, fizemos a aplicação de uma espuma de poliuretano com o objetivo que estas espumas têm, portanto, com o objetivo de estimular a granulação e a epitelização da úlcera, que aconteceu ao fim de 25 semanas. Fizemos a aplicação simultânea de um protetor cutâneo na pele perilesional, precisamente para promovermos as condições ótimas desta pele perilesional, promovendo assim mesmo também a cicatrização e evitando que esta pele perilesional fosse de alguma forma lesionada, sob pena de podermos aumentar as dimensões da própria úlcera. Foi uma cicatrização também demorada, mas tendo em conta os antecedentes e tendo em conta a importante patologia arterial que a este ponto teria sido resolvida por esta cirurgia de revascularização, é um período que, quanto a nós, e se nos permitem esta interpretação, não... É aquilo que foi na realidade e é o período, e foi o período no qual se conseguiu a cicatrização de uma úlcera que tinha vindo a desenvolver-se e que estava presente há já algum tempo, com características que condicionavam grandemente a qualidade de vida deste senhor, e ainda com algumas características, no mínimo, curiosas. E quando digo isto desta forma, e mais uma vez volto atrás, nós fizemos a seleção destas opções terapêuticas apresentadas e fizemos a abordagem desta úlcera e desta forma, esperando atingir aquilo que atingimos e por isso mesmo com estas opções terapêuticas tentamos e com sucesso controlar os sinais da úlcera presente. Do tratamento faz parte este controle destes sinais e também faz parte o controle de sintomas associados, como em qualquer outro tratamento, como em qualquer outro caso, faz parte o controle dos sintomas associados que a pessoa nos apresenta.
No caso, quero referir-me ao controle da dor, em específico, porque, relembrando as características da patologia arterial, esta é uma patologia que pode ser intensamente dolorosa. Por outro lado, e quando me referia ao tempo em que conseguimos que ocorresse esta cicatrização, sendo que pode ser considerado um tempo longo, lembro aqui que esta úlcera era uma úlcera com características dúbias, por assim dizer. Se não tivesse sido feita uma correta abordagem inicial, uma correta avaliação inicial deste doente, correríamos aqui grandes riscos. Desde logo à partida, refiro-me ao aspecto e às características visíveis da úlcera. Se nos prendêssemos só a isto, esta úlcera é uma úlcera com uma localização que é uma localização muito mais frequente da patologia venosa, tem características, a própria úlcera, que não serão características assim imediatamente identificáveis com patologia arterial, é uma úlcera, como eu já disse, com uma caracterização muito mais comum à patologia venosa, é uma úlcera com bordos irregulares, tem efetivamente algum tecido necrosado, mas também tem a presença de uma percentagem considerável de tecido de granulação e não fosse estabelecida uma rigorosa anamnese, não fosse feito um rigoroso exame físico e não fosse determinada uma insupressão do tornozelo-braço, correríamos o risco de instituir intervenções terapêuticas que poderiam colocar em causa a viabilidade circulatória do membro e, em última análise, inclusivamente a vida do utente. E neste caso em particular, refiro-me a pormenores, se quisermos, que nos são dados inclusivamente pelo próprio doente. Este senhor referia a presença de uma dor gemelar que ocorria durante a marcha, portanto, um sinal patognomónico da patologia arterial, portanto, a claudicação intermitente, e referia ainda a evolução desta dor para uma dor em repouso, e isto também, agregando a todos os outros dados que nos permitiram o estabelecimento de diagnóstico, são também dados que nos permitem fazer o diagnóstico de patologia arterial e por isso mesmo o diagnóstico diferencial de uma úlcera arterial e por isso mesmo este tempo em que foi conseguida esta cicatrização é um tempo longo, sim, mas um tempo em que esta cicatrização foi efetivamente concretizada, sob pena de, se isso não acontecesse, como eu já disse, a viabilidade do membro estar comprometida e inclusivamente a própria vida do doente. Relembro então a evolução deste caso clínico, na primeira fotografia com as características com as quais nos deparamos e a evolução desde o completo desbridamento do tecido necrosado e depois de uma fase em que já foi apenas promovida a granulação e no final a epitelização desta úlcera. Passo então agora a apresentar o caso clínico número 3. O terceiro caso clínico é o caso clínico de uma senhora de 88 anos de idade, portadora de uma úlcera venosa com 4 anos de evolução e com história de uma primeira úlcera há 15 anos com recidivas frequentes. Tinha um índice de pressão tornozelo-braço de 1. O que foi feita na abordagem local desta úlcera foi irrigação abundante com soro fisiológico e aplicação de carboximetilcelulose sódica sob a formulação de hidrofibra com o objetivo de gestão de exudado e promoção da granulação, em concomitância com a utilização da terapia compressiva com ligaduras de curta tração. Foi efetuado também em simultânea a aplicação de protetor cutâneo na pele perilesional para prevenir a maceração.
Relembrando princípios de tratamento das úlceras e relembrando também algumas características de opções terapêuticas, utilizamos a justificação para termos utilizado a carboximetilcelulose sódica sob a forma de hidrofibra foi com este objetivo aqui descrito de gestão de exudado e promoção da granulação, porque estes apósitos têm precisamente a função de absorção vertical do exudado e de alguma capacidade importante de retenção desse mesmo exudado, prevenindo os efeitos que este exudado pode ter na pele perilesional, nomeadamente de maceração desta pele, aumentando assim o risco de infecção e o risco de aumentar as dimensões da própria ferida. Ainda assim, fizemos a aplicação do protetor cutâneo na pele perilesional precisamente com os mesmos objetivos e mantivemos esta opção terapêutica até final, porque esta ferida, tendo em conta as suas dimensões e tendo em conta também a patologia de base, era uma ferida com níveis importantes de exudado, que, pela ação desta opção terapêutica, pela sua capacidade de absorção e retenção e manutenção de um meio úmido ideal para a cicatrização, foi então utilizado até final, promovendo até final a granulação e a epitelização da úlcera. Conseguimos assim cicatrizar esta úlcera em 12 semanas. Relembrando também os princípios de tratamento das úlceras venosas e relembrando os princípios de funcionamento, digamos assim, da terapia compressiva, a terapia compressiva é considerada a intervenção gold standard para o tratamento da patologia venosa. Sabe-se que é uma intervenção com um nível de evidência extremamente elevado e que com o seu uso se consegue a cicatrização de cerca de 75% das úlceras venosas num espaço de 12 semanas, que foi precisamente o que aconteceu neste caso. Relembrando então a evolução, partimos de uma ferida com dimensões consideráveis. Relembro também aqui o aspecto de cronicidade e de muitas vezes irreversibilidade que as úlceras venosas podem assumir quando assumem elas próprias dimensões deste nível e muitas vezes quando não controladas atempadamente e eficazmente podem assumir formas circulares dos membros inferiores que, conjugadas com uma abordagem não eficaz de fatores causais e de fatores de risco associados, podem então fazer com que estas feridas se tornem irreversíveis e com incapacidade de cicatrização. Portanto, uma ferida com dimensões consideráveis, uma ferida extremamente exudativa, que evoluiu positivamente até à cicatrização ao final de 12 semanas com a utilização simultânea de terapia compressiva com ligaduras de curta tração. Passo agora então para o caso clínico número 4. É o caso de uma senhora de 60 anos de idade, com história importante também de uma primeira úlcera há 10 anos e com recidivas frequentes. É uma senhora portadora de artrite reumatoide, medicada cronicamente com anti-inflamatórios não esteroides, analgésicos e corticoides. É, portanto, uma senhora com comorbilidades importantes e com impacto potencial negativo para a cicatrização de uma úlcera deste género. Desde logo pela patologia que acontece em simultâneo e pelos fármacos utilizados para o tratamento dessa mesma patologia. Esta úlcera em particular tinha 1 ano de evolução e o índice de pressão tornozelo-braço era de 1,1. Realizamos o tratamento com irrigação abundante com soro fisiológico e aplicação de carboximetilcelulose sódica também sob a forma de hidrofibra, com o objetivo de gestão de exudado e promoção de granulação. Portanto, com a capacidade que este apósito tem de gestão de exudado, conseguiu-se também
o desbridamento autovítico, que é promovido precisamente por pela sua forma de ação, conseguiu-se o desbridamento do tecido no cruzado até a ferida assumir a predominância do tecido de granulação, que a acontecer em simultâneo com algum grau de exudado, permitiu a utilização desta mesma opção até final. Utilizamos também terapia compressiva com ligaduras de curta tração, sendo que conseguimos a total cicatrização desta úlcera em 14 semanas. Portanto, se quisermos avaliar este resultado à luz daquilo que disse há pouco, que seria o resultado ideal com a utilização da terapia compressiva, temos aqui um atraso de 2 semanas, sendo que tínhamos também a presença de uma patologia que, não sendo controlada, pode eventualmente constituir-se como uma contraindicação relativa à terapia compressiva, e eu lembro também que da medicação crónica desta senhora faziam parte fármacos que eles próprios têm um efeito negativo na evolução do processo de cicatrização. Lembro então a evolução que conseguimos obter neste caso, na resolução deste caso clínico, até conseguimos a total cicatrização, sendo que após a cicatrização esta senhora manteve a compressão elástica através da utilização de meias. E este é, também relembrando aspectos abordados anteriormente, é um aspecto fundamental na abordagem da pessoa portadora de insuficiência venosa crónica. É a compressão, quer seja ela feita com ligaduras, ou quer seja ela feita com meias, ou até através de outras metodologias, é a compressão que é a terapia compressiva que permite o controle da hipertensão venosa ambulatória, que existindo quer a insuficiência venosa crónica seja primária ou secundária, está na base do desenvolvimento de um processo fisiopatológico que culmina com a úlcera venosa como consequência. Portanto, é a terapia compressiva que permite o controle da hipertensão venosa ambulatória que está na base do processo fisiopatológico da úlcera venosa. O caso clínico seguinte, caso clínico número 5, é o caso clínico também de uma senhora com 84 anos de idade e sem patologias relevantes conhecidas. Tinha uma úlcera venosa com 4 anos de evolução e uma história importante de primeira úlcera há 30 anos e com recidivas frequentes. Tinha um índice de pressão de tornozelo-braço de 1,1. Com este aspecto desta úlcera, escolhemos abordá-la com a lavagem com água potável e sabão com pH neutro e escolhemos aplicar uma espuma de poliuretano com o objetivo de estimular a granulação e epitelização, fazendo justiça ao princípio de atuação deste tipo de depósitos. E em simultâneo utilizamos terapia compressiva com ligaduras de curta tração. Conseguimos a total cicatrização desta úlcera em 16 semanas. Aqui também com o atraso de algumas semanas à luz da comparação com o tempo ideal de cicatrização, mas lembro que esta úlcera era uma úlcera com uma duração de 4 anos em estado ativo e há uma história importante de recidivas deste tipo de úlceras. E precisamente para evitar e prevenir essas recidivas, esta senhora manteve a compressão com meias após a cicatrização. Quero relembrar também a importância que assume o facto de estas meias a utilizar após a cicatrização da úlcera terem de obedecer a critérios de seleção também muito rigorosos para que sejam eficazes. São meias cujas dimensões têm de corresponder às dimensões do próprio membro e depois não só estes critérios de seleção são importantes, como também critérios de manutenção destas mesmas meias para que se mantenham eficazes ao longo do tempo.
Passamos ao caso clínico número 6. O caso clínico número 6 é de um senhor de 50 anos, portador de uma úlcera venosa com 6 meses de evolução. Os seus antecedentes pessoais mais relevantes são a história de uma primeira úlcera há 28 anos e frequentes recidivas. Teve um acidente de viação aos 18 anos de idade, do qual resultou uma fratura do fémur direito e uma importante lesão vascular, tendo sido submetido a várias intervenções de revascularização. E no momento apresentava então esta úlcera, uma úlcera na região supramalleolar interna do membro inferior direito, extremamente exudativa e com odor fétido. Possuía um ecodópler realizado que revelava membros inferiores com sequelas pós-trombóticas de trombose venosa profunda e iliofemoropopelítea à direita. Portanto, temos aqui achados que estão na origem de processos fisiopatológicos que podem culminar com a existência de úlceras venosas. O tratamento por nós realizado foi feito com irrigação abundante com soro fisiológico. Lembro então que os objetivos da lavagem da ferida feita desta forma passam também por controle de sinais de carga microbiana. E lembro que esta ferida era extremamente exudativa e com um cheiro intenso e fétido. Características que podem ser indicativas de alguma contaminação ou de uma alteração negativa na carga microbiana presente. Portanto, fizemos então a lavagem através de irrigação abundante com soro fisiológico e escolhemos aplicar um hidrogel eletrolisado com o objetivo de redução da carga microbiana. Este tipo de produto tem uma eficácia muito importante sobre uma grande percentagem de micro-organismos planctónicos e também é muito eficaz na abordagem do biofilme. E por isso mesmo, com a aplicação deste produto, tivemos então como objetivo a redução da carga microbiana. Realizou tão importante como este tratamento local, por outros motivos, obviamente, realizou em simultâneo terapia compressiva com ligadura de óxido de zinco elástica. Fizemos a aplicação do protetor cutâneo na pele perilesional, com o objetivo da prevenção da maceração pelo excesso de exudado, como referi inicialmente. Conseguimos a cicatrização desta úlcera em 18 semanas, portanto, também excede aqui o tratamento ideal, mas lembro que havia uma alteração no estado microbiológico desta úlcera, traduzido clinicamente pelas características do exudado e pelo odor deste mesmo exudado, e pela referência a alguns níveis de intensidade de dor. E este utente manteve também a utilização de compressão elástica após a cicatrização. Reportando-me ainda, então, ao tratamento da úlcera e relembrando o aspecto inicial, o gel que utilizamos foi este presente neste diapositivo, com o objetivo do controle de sinais clínicos de alterações no estado microbiano desta úlcera, e o tratamento simultâneo efetuado com terapia compressiva através da aplicação de ligadura de óxido de zinco. Após a cicatrização, este doente manteve a utilização de meias elásticas. Era um doente jovem, como vimos, com uma úlcera com um impacto importante e negativo na sua qualidade de vida, tendo em conta as características dessa mesma úlcera, o seu tempo de duração e as características de excesso de exudado e da presença de um odor intenso, que era aquilo que mais incomodava e que mais vezes relatava este senhor. Portanto, conseguimos, através da cicatrização da úlcera, com a utilização destas opções terapêuticas, ter um impacto positivo na qualidade de vida deste doente, que desde logo com a diminuição do odor e do exudado ficou extremamente satisfeito
e referiu uma diferença importante nessa mesma qualidade da sua vida. O caso clínico número 7 é o caso clínico de uma senhora de 94 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e insuficiência venosa crónica. Apresentava uma úlcera de perna mista na região malleolar do membro inferior direito, com 5 anos de evolução e muito exudativa. Tinha um índice de pressão tornozelo-braço de 0,75 e, portanto, já também revelador de patologia arterial. Fizemos a abordagem clínica desta úlcera através da lavagem com água potável e sabão neutro e ainda a irrigação com polihexanida, também uma solução que tem uma importante ação no controlo da infecção e no controlo da carga microbiana das úlceras. Em simultâneo como apósito selecionado, fizemos a aplicação de uma espuma de poliuretano com canais de absorção com o objetivo de gestão do exudado, estimulação da granulação e epitelização e ainda ser um apósito atraumático. Importante quando a etiologia da úlcera tem também na sua base algum grau de patologia arterial e, como em qualquer outra situação, mas nestas, mais importante ainda, todos os produtos e todos os apósitos que colocarmos na úlcera devem, por um lado, não promover dor que já é presente, já está presente com estas condições clínicas e também todos estes apósitos devem ser apósitos que não causem traumatismo, quer na úlcera, quer nos tecidos periocionais. E, claro está, como havia aqui também já indicadores desta patologia arterial, não aplicamos qualquer tipo de compressão e todos os dispositivos que aplicávamos para conter este apósito eram dispositivos utilizados que não pudessem causar qualquer tipo de compressão externa. Por exemplo, utilizávamos rede tubular larga para que não corrêssemos o risco de comprimir externamente um membro cujo aporte arterial estava já clinicamente comprometido. Conseguimos a cicatrização completa desta úlcera em 36 semanas. A espuma de poliuretano referida como selecionada para o tratamento desta úlcera foi esta que aqui está na imagem. É uma espuma de poliuretano com canais de absorção rápidos que permitem, lá está, uma absorção mais rápida do exudado. Permitem a absorção de exudados com uma consistência, deixem-me passar a expressão, mais viscosa, mais espessos, exudados mais espessos, e permitem também, como conseguimos ver na fotografia, a retenção desse mesmo exudado, evitando assim a lesão da pele periocional, importante para prevenir o aumento das dimensões das úlceras, para ajudar no controle sintomático, e também para prevenirmos o risco elevado de infecção que estas úlceras têm em simultâneo. Relembro aqui a evolução deste caso clínico, de uma úlcera com dimensões também consideráveis até à sua total epitelização. O caso clínico número 8 é o caso clínico de uma senhora de 80 anos de idade, portadora de uma úlcera venosa com 1 ano de evolução e com história de uma primeira úlcera há 10 anos com recidivas frequentes. Tinha um índice de pressão tornozelo-braço de 1,1 e antecedentes de doença de Parkinson, asma e hipertensão arterial. Nas primeiras 8 semanas de tratamento, fizemos a lavagem desta úlcera com irrigação abundante com soro fisiológico e aplicação de carboximetilcelulose sódica com o objetivo de gestão do exudado e promoção da granulação.
aplicamos em simultâneo terapia compressiva com ligaduras de curta tração. Isto nas primeiras 8 semanas de tratamento, com esta opção terapêutica, com o objetivo de gestão de eixo dado e precisamente por esta gestão eficaz de eixo dado, também em simultâneo a promoção da granulação. Nas últimas 4 semanas de tratamento, fazíamos ainda a lavagem da ferida e da pele perilesional com soro fisiológico e fizemos a aplicação de um complexo de fatores de crescimento sob a formulação de creme e ainda mantivemos, obviamente, a terapia compressiva com ligaduras de curta tração. Este tipo de formulação, este complexo de fatores de crescimento, tal como o nome indica, permite, pela ação conhecida dos fatores de crescimento na cicatrização, como é a diferenciação celular, e por isso mesmo a importância que esta diferenciação celular tem na evolução das fases cicatriciais e permite assim uma regeneração cutânea, promovendo a capacidade que a pele tem de se autorregenerar e de cicatrizar. Portanto, fizemos então a aplicação deste complexo de fatores de crescimento, com aplicação simultânea de um protetor cutâneo para proteção da pele perilesional e mantivemos a aplicação deste creme até à total cicatrização, que foi conseguida com o uso também da terapia compressiva, terapia essa que a doente manteve após a cicatrização desta úlcera, que aconteceu ao fim de 12 semanas. Dou assim por terminada esta apresentação, agradecendo a vossa atenção e esperando que as vossas expectativas tenham sido superadas. Termino então com uma imagem da nossa cidade, da cidade onde desenvolvemos então a nossa atividade assistencial. Muito obrigada.